Tá bom. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de outubro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1714. 4 páginas, 37 logias ou sessões e 7 máximos. O tema é interação psicossomática. A especialidade é autoconscienciometrologia. Definição. A interação psicossomática é a reunião analítica, racional, do trafar pessoal, causal, específico, com o consequente efeito prejudicial correspondente, a fim de aconsilvulgar, avaliar, conscienciometricamente, e encarar a própria reciclagem intraconsciencial e existencial. A falta da acuidade evolutiva. As emoções humanas instintuais ainda dominadas pela subhumanidade. A carência da educação evolutiva. Os primórdios da formação da personalidade na infância evolutiva. Os resquícios da retropersonalidade subhumana na índole da consciênsula. A indefinição original quanto ao bem e ao mal. O apodeutismo facilitando a influenciação externa. As consciências somadas e os riscos de desvirtuamentos da calorice evolutiva. A profilaxia do desenvolvimento intelectual evolutivamente ectópico. Na tabelologia tem 20 substantivos causas com os adjetivos efeitos patológicos, capaz de assentar a autoavaliação consciência-terápica dos interessados. Na remissiologia, e dentre os 15 itens, nós ressaltamos aberração antifisiológica, abuso das energias conscienciais, antissomático, interação essência-acidente e qualidade da intenção. Frase enfática. A autopesquisa da interação psicossomática é a primeira iniciativa avaliativa, de fato reciclante, embora ainda teórica, para consilvulgar e empreender a dinamização da evolução. Você admite precisar ainda de encarar a autoavaliação consciencioterápica da interação psicossomática? A partir de qual traço fardo? Agora, pergunta. Eu e minha mãe deixamos de frequentar o centro kardecista que íamos aos domingos para assistir às palestras e receber os passes depois. Além do conteúdo das palestras estar muito aquém das vertentes que estudo, o auge da dissonância ocorreu no domingo em que o tema da palestra foram as previsões maias. E todos bateram efusivas palmas. Ocorre que a minha sinalética lá era bem definida, sem descoincidência, pressão do gás de chakra em mãos bastante gelada durante o tempo todo. E frequentemente percebia consciência que me acompanhava até em casa. Fico na dúvida se li o caso de eu sento, obviamente, abstrair o conteúdo das palestras, mas atuar como isca assistencial. Olha, isso aí você tem que ver, olha bem o processo se você está ajudando os outros com isso. Porque às vezes quem está atrás de você aí é gente que está tentando fazer a sério. Você deve ver com calma. Qual deve ser o ponto fraco principal de ex-voluntários que acabam indo para religiões? Haveria indício do comportamento que pudesse demonstrar essa tendência? Sim. O que acontece mais é que a pessoa ela tem a priorismose. Ela está presa ao processo do passado dela. Uma pessoa que passou junto dos processos do cristianismo durante 1000 anos, 10 vidas ou mais, ela não vai mudar de uma hora para outra assim fácil. O que me inquieta é saber se pensar mal de alguém se confunde com pensar o mal de alguém, ou querer fazer o mal a alguém. Não é a mesma coisa. Quando você pensa o mal de alguém, você já está fazendo mal para essa pessoa. Pensar mal no sentido equivalente a pensar errado de algo ou de alguém, já não configuraria talvez uma transgressão cosmética? É lógico, é isso que nós falamos. Você está caindo a ficha.
Parece que é a mesma pessoa que perguntou. Tenho um filho de 15 anos, que muito mais por mérito do pai, que instintivamente, acredito, desqualifica a religião. Não teve a formação religiosa tradicional na minha família e região de descendentes italianos. Um tio padre, cidade do interior, onde tudo girava em torno da igreja e dos padres. Hoje penso que fizemos um enorme bem para ele, livrando de todos os dogmas que ainda luto para elucidar e me libertar. Minha questão é, além de valores éticos, como mais poderei ajudar meu filho com orientações que o ajudem na sua formação? Olha, nós aqui recomendamos o estado vibracional. É bom trabalhar com ele sobre esse assunto, isso é que é importante. Estive estudando e lendo algo sobre o padre Landel de Moura, um dos primeiros cientistas a fazer transmissão de rádio. Era um padre, foi considerado maluco e louco, foi um dos primeiros a falar sobre comunicação interplanetária. O que o professor poderia falar sobre Landel de Moura? Olha, esse aí foi um dos grandes cientistas do Brasil. Eu sempre achei que ele foi o máximo na época desse homem, mas ele foi muito mal compreendido. Existem, antigamente, na década de 50, havia uma pessoa que era até um militar, que escreveu lá uma série de revistas que era a Ciência Popular e que trazia todos os dados sobre Landel de Moura. Se não me engano, nós temos tudo isso aí na Holoteca. Landel de Moura vale a pena, porque os dados que apareceram na revista não tem nem na biografia, nem nos livros que eu li sobre Landel de Moura. As revistas, essa Ciência Popular, era o máximo. Fatologia, página 21, final da quarta linha, de cima para baixo. O apedeutismo facilitando a influenciação externa. Apedeutismo, no caso, é o processo do analfabetismo, a ignorância, a falta de sabedoria. Então, a estultice, no caso, a obtusidade a respeito do entendimento de certas coisas. Diante da inexperiência da consciência, como agimos para não ter influência externa no psicossoma, que é negativo? Sei que fazer o estado vibracional e pensionizar o bem de todos ajuda, mas o que mais podemos fazer? É pensar positivo. Pense positivo. Isso é que é a coisa séria. E procurar ficar no mega foco positivo. A prece e a desobsessão espírita, segundo a Conscienciologia, tem alguma eficácia? Todo pensamento positivo tem eficácia. Depende da intenção e a qualificação que a pessoa faz com isso, da intenção dela. E os amparadores escutam a prece e participam da desobsessão espírita? Isso depende. Porque a maioria, quando faz prece ou faz essas evocações, com esse processo todo, tem a guia cego. Eles estão lá para tirar partido, a aproveitar as energias, fazer alguma coisa nesse sentido. Eu queria aproveitar aqui com vocês, muito embora tenha pouca gente hoje, eu estava pensando em fazer no ano que vem o primeiro congresso dos intermissivistas, 2011. Agora, nesse congresso nós vamos explicar quem é intermissivista, o que é que se pretende com isso, a importância da união dos intermissivistas para ajudar na Max Proex, as técnicas mais eficazes para o intermissivista aplicar, etc. tal, os temas intermissivistas, a conscienciologia, a intermissiologia, e anunciar o congresso na TV. A TV, na ocasião. Agora, nós precisamos de ver uma equipe, formar uma equipe para fazer isso. Você olha aí e vê quem é que é. Eu já dei as dicas, isso aí é para começar, para nós entendermos. Eu acho que agora já está na hora da gente começar a mexer com isso. Saber como é que é a situação e tal. Entende? Nós já temos alguns milhares de intermissivistas despertos, quer dizer, conscientes, lúcidos. Já estão sabendo que são intermissivistas. Isso é alguma coisa, vale a pena. Tem gente que está falando para mim, de vez em quando escreve. Seria bom juntar. Então, nós já fizemos uma chamada na televisão, agora essa próxima teria que estudar tudo e depois a gente colocar na televisão. Quando é que vai ter, o que vai ter, como é que vai ter. Né? Estou praticando EV e consigo sentir as energias circulando pelo meu corpo.
Só que sempre que sinto as energias, me emociono e elas ficam ainda mais fortes. Emocionar-se durante o EV e as energias ficarem ainda mais fortes por causa disso, é normal um erro, é de quem está começando, é erro mesmo. Isso aí é bobagem, é coisa infantil. Pode ter isso, não. Você podia, por favor, dar uma geral nessa tabela, o mecanismo dessa tabela? Mecanismo dessa tabela. O caso é o seguinte, sob a ótica da consciência-terapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela de interação trafarológica de 20 substantivos causas com os adjetivos efeitos patológicos, capaz de assentar a autoavaliação consciência-terápica dos interessados. Agnosia, o adjetivo seria bárbara. Agnosia, no caso, você sabe, é o processo... Percepção alterada, tudo. Então é um negócio bárbaro, porque não há lucidez, não há limpidez de pensalidade. Bisonhice é um processo sombrio, quer dizer, bisonho quer dizer o cara que não sabe nada mesmo. Pois é. Agora, a candidez é um processo degenerado. Geralmente a pessoa cândida, ela leva para os processos religiosos, a sujeição, a genuflexão, há o problema, por exemplo, que nós estávamos aqui, dos meus irmãos, aquilo lá, você está entendendo? Isso tudo é candidez. Candura desse padre, mais ou menos, falando isso, é uma candura, está tudo cheio de... Pois é, candura é uma coisa, mas agora candidez é outra. E candidez tem origem também. Pois é, mas o negócio é diferente. Covardia. O processo é pérfida, toda covardia é um troço terrível. Credulidade é uma coisa pavorosa, você admitir certas coisas no escuro. Heretismo é um troço macabro. Agora, a ignorância, ela é calamitosa. Isso aí a Flávia já tinha perguntado, que ela custou entender lá o negócio. Mas a ignorância pode ser calamitosa. Uma mãe ou um pai que deixa um revólver à mão, a criança pega e dá um tiro e mata a outra, é uma calamidade. Isso o que é? Ignorância. Quem tem arma tem que ver a arma o tempo todo, saber onde é que ela está. E bem defendida, senão está danado. Isso é uma loucura. Agora, a incapacidade. A incapacidade é um negócio repulsivo. Entende? Sob todos os aspectos. A inépcia é sinistra. Essa é terrível. Agora, é ininteligência, ela é crítica, é o nosso caso. Nós estamos fazendo uma força danada para acabar com isso. Essa, por exemplo, inteligência, a crítica... Ela é crítica, quer dizer, ela é caótica, ela é anômica. É um negócio, o processo da ininteligência. Agora, a inocência é infausta. A inocência do adulto, por exemplo, é terrível. Eu não estou falando do cara que está sendo assacado como réu e que não é esse. Estou falando da inocência da pessoa boboca. Por exemplo, o cara que é o marido, o último a saber. Mediocridade, trágica, é o que nós estamos tentando acabar com isso, né? Sair da cinza da mediocridade. A patetice é um troço dramático. A pirronice é um negócio derrotista. A platitude é um problema cruel, às vezes. E a pobreza é um processo amargo. Isso o povo todo já fala, né? Amarga, pobreza amarga. A simploriedade é um negócio medonho. Isso aí é mais ou menos o que a gente falou lá em cima. A inocência, o processo da candidez, está tudo aqui. E a timidez. A timidez é funesta, porque ela é patológica, total, né? Pessoa muito tímida. Aqui tem várias doenças no meio disso, né? Você viu, né? Então ela tem uma causa... Agora, quem gosta de adjetivo tem muitos, quem gosta de substantivo também tem muitos. Tem 20, cada um, você escolhe. Agora, tudo tem sua razão de ser aqui. Foi escolhido a dedo. Não é fácil. Agora, isso aqui deve ter dado trabalho, né? Sempre dá, né? A gente chegar aí. Mas quando eu penso em vocês, todo o trabalho desaparece. Vocês são as minhas inspirações, sabe? As minhas inspirações.
Vocês viram que a pupila do eco está aí, né? Voltou, né? Aqui, é essa aqui. É essa aqui, ó. Ela chegou. Ela está aí. E o Hércules está por aí hoje? Ontem estava. Pois é, mas agora, hoje nós já temos uma representante dele aqui, ó. Ela mora na casa do povo dele lá. Então, está tudo em casa. O negócio é muito sério. Agora, eu estou achando estranho que a Amalo não está aí, né? Até gripada, que coisa. Ela não toma ultra-preventivo. Sim. Tem uma pergunta aqui. Se a predisposição que a gente tem de uma patologia, né, seja doença, dor, né, pode ser resultado dessa convergência negativa de Trafaldi's, né, dessa interação. Se pode ser, se normalmente A indisposição? Não, a predisposição. A predisposição a doença, por exemplo, uma dor crônica, um problema. Não, o que eu estou falando, por exemplo, ela está gripada, ela não toma ultra-preventivo. Se tomasse, teria gripe. Tudo é um processo de técnica, é um problema de vivência. Tá, esses Trafaldi's aí que você menciona na definição são coisas, às vezes, enraizadas, né? Que vêm de muito tempo, né? E chega uma hora que a convergência desses que sobram, os mais fortes, podem estourar e precipitar uma coisa mais grave, né? A predisposição, viu, Marcos, é muito importante a pessoa pensar, quando ela pensar em que ela é predisposta, ela pensar na autodisponibilidade. Uma pessoa pode estar predisposta a certas coisas, negativa ou positiva. Isso. A coisa séria é também a autodisponibilidade. Ela está disponível para isso de uma maneira negativa ou positiva? Não, tudo isso eu vejo assim isso aí. Tem pessoa que é prestativa para matar os outros. Sim, mas é pior. Estou dizendo para afrouxar os voluntários da guerra. Sim. Está entendendo? Os mercenários. Ontem mesmo eu estava quase gravando um negócio na internet, depois eu fui ver direito do que era o voluntariado, né? Era o voluntariado de guerra dos Estados Unidos, os caras que se jogam lá para... Pois é, aí você vê como é que até voluntariado, não violência. Mas então, eu vejo assim, essa disponibilidade positiva, ela consegue afrouxar um pouco esse efeito, né? É isso que a gente tenta fazer, né? Até intuitivamente um pouco, né? Afrouxar essa predisposição negativa que tem, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, as pessoas precisam estudar mais os seus Trafaldi's. Nós todos. Eu faço uma força danada para estudar os meus. Vamos estudar. Isso é importante a gente caracterizar. Agora, é muito engraçado aquela pessoa que pensa que não tem muito Trafaldi, geralmente é que tem mais. Isso é regra. Que a pessoa ela não quer enfrentar esse assunto. Não consegue, justamente por causa do efeito, né? Também, né? Então isso que é uma coisa super lógica, mas que na prática é difícil de enfrentar. É difícil. Porque você está sofrendo o efeito e você tem que admitir, se conscientizar da causa e combater aquilo. É um simples complexo, né? Essa condição. Ela é simples complexa. É difícil. Isso aí é aquela interprisão de quase que ego-kármica brava, né? Que você Agora, o que nós precisamos é aquele velho quarteto nosso. Como é que é? Autocrítica, autodesassédio, auto-incorrupção, autocosmoética. Isso é no mínimo isso aí. Essas 4 coisas a gente precisa. A gente alcança um pouco disso aí, já começa a abrir o caminho. Melhora tudo. Aí a pessoa vai acabar chegando lá, não pensar mal de ninguém. Por exemplo, no meu caso, essas coisas aí, né, e olha que eu nem sei tudo ainda, né, mas que eu sofro na pele uma convergência braba que me predispõe a dores, algumas coisas assim, né. E para começar a poder enfrentar isso, né, que na verdade é autoenfrentamento, tive que ter nessa vida um certo treinamentozinho, além de admitir certas coisas, preparo energético, algum grau de experiência mais ou menos já, inteligência, senão não dá, né? O caso é encarar.
é dar força para a pessoa encarar. Ela se olhar no espelho, isso aí é que é sério. Vocês ainda recebem lá alunos que não querem encarar a situação? Mas enquanto eu preciso falar com a pessoa, ainda tem, né? No nosso caso lá, isso se manifesta quando a pessoa não quer assumir o processo da ProEx. Ela já tem todas as informações, Walter. A gente até brinca, ela quer receber um e-mail do evoluciólogo. Não, fora dela, todo mundo é unânime que ela já sabe. Não, ela tem tudo. Mas ela não admite. Então, é isso, é pela multidão. A gente fala que o problema não é de identificação da ProEx, e sim de assunção da ProEx. Esse enfrentamento que você falou é a exemplologia, né? Fazer a anamnese, é isso? A gente faz a anamnese para identificar os trafalhos. Lá com o civil fazendo isso aí. É encarar. Vai encarar ou não? Vai encarar? A terapêutica é a superação do trafalho, então, no caso, né? A gente identifica e batalha para superar a situação. Uma outra coisa. Todo trafar puxa o outro. E geralmente é uma corrente, um depende do outro. É isso que é difícil a gente trabalhar, né? Escuta, você sabe dessa carta de hoje, não? Passa para ele. Você me devolve, é só para você ler, tá certo? Ó, estou dando lá para ele. Mas quem é mais aí que está estudando? Eu acho que todo mundo já está a par disso aqui. Hoje eu não tenho muita gente para debater sobre o assunto. Mas, pode falar, ó, chefe. É a Beth. Professor Waldo, aqui em tecnologia, poderia acrescentar a técnica de mais um ano de vida? Olha, em homenagem a você, eu acho que é um privilégio nosso, né, participar disso. Eu agradeço, é uma senha. Tá certo. Vamos então. Agora, em fatologia, a profilaxia do desenvolvimento intelectual evolutivamente ectópico, poderia ampliar? Deixa eu ver onde é que está isso aqui. Em fatologia, na última linha. A profilaxia do desenvolvimento intelectual evolutivamente ectópico. O problema todo é o seguinte. A pessoa, às vezes, ela tem determinadas capacidades do mental soma, ou faculdades mentais, que são ociosas, que ela não coloca em funcionamento. Por isso ou por aquilo, quase sempre por alguma inibição, alguma coisa. Na hora que ela começa a fazer isso, as coisas se desenvolvem melhor. Então ela começa a fazer o que está ocioso, que ela não usava. Então, a profilaxia do desenvolvimento intelectual é evolutivamente ectópico. O ectópico, aqui que eu estou falando, é aquele que está fora do lugar. Então, por exemplo, aquela pessoa que pega a memória e começa a guardar os nomes de todos os jogadores de futebol da seleção brasileira desde 1940. Entendeu? Entendi. São coisas assim, sendo que ele não é da comunicação, ele não é da seção de esporte da televisão, ele não escreve para jornal, não tem nada a ver com isso. Entendi. Então, veja, podia colocar aquela memória em alguma coisa boa, escrever alguma coisa para clarear, para instruir o povo, aqueles que não leem muito. Então, já pode ajudar a falar sobre o assunto. Perfeito. Mais ou menos a situação é por aí, pensa no resto. Agora, o que acontece mais geralmente não é bem só a parte ectópica, é mais a ectopia da pessoa não aplicar a faculdade mental que ela tem desenvolvido. É o desperdício, a ociosidade do potencial. Ela não aplica as potencialidades que ela dispõe. Isso é que é o mais difícil. Tendo uma correlação com isso aí, essa ideia do Congresso dos Intermissivistas, qual que é a proposta mesmo do ponto de vista mais extrafísico? É a gente começar a burilar tudo que nós fazemos a respeito dos intermissivistas. Por exemplo, eu pedi a alguém aí para fazer o levantamento das
atitudes ainda anticosmoéticas que nós temos aqui dentro da CCCI. Eu já tenho alguma das ideias que ele pegou. Uma delas é essa que você acabou de pegar aí, ó. Não, aí está na sua mão. É o microfone. Por que a gente não tem mais microfone aqui? Qual é o motivo? Tem jeito? Não é o caso de esparramar mais microfone aqui? Hein? Foi? Pois é, essa é uma das que ele examinou aí, quem examinou, ele demorou meses estudando tudo. Sutileza, né? A sutileza. Isso vai ajudar os intermissivistas. Mas está falando disso, é tal negócio. A gente está procurando no mercado uns suportes para fixar aqui nessas muretas, para colocar vários microfones, assim, entendeu? Só pega, lógico, tem um fio e tal, só para ter o suporte. O ideal é por aí. Agora veja, isso tudo seria bom a gente estudar. Eu tenho a listagem comigo, que eu não falei com ninguém, estou só falando com vocês. Tem muita coisa para a gente pesquisar. É um modo de ajudar os intermissivistas. Nosso trabalho aqui é ajudar intermissivista. Meu serviço é esse. Sabe como é que é? Então, por exemplo, a primeira coisa são as pessoas que estão fazendo assistência dar preferência para os intermissivistas. Não é puxar brasa para a sardinha. Porque ajudando o intermissivista, ele vai ajudar os que não são intermissivistas. Como nós aqui estamos dentro da CCCI, é o local ideal para ajudar intermissivista, não é? Sem dúvida. Vamos ajudar todo mundo, mas agora vamos dar, assim, uma olhadela mais séria para intermissivista. E qual é a assistência que você vê que hoje os intermissivistas precisam mais na média? Mas na média é acertar isso que vocês estão tentando lá fazer, a PROEX deles. E não adianta nada, muita conversa, muita teoria. Isso é apenas uma realidade virtual. É preciso fazer a realidade concreta. Essa realidade concreta tem que trabalhar. Então, só para você saber, a gente está vendo junto com a Unicim, aqui, começando aqui em Foz, nós vamos oferecer a identificação das diretrizes da PROEX gratuitamente para toda a CCCI. Vai fechar várias turmas aí, todo mundo, não vai ser mais problema financeiro, nada. A gente vai oferecer isso para todo mundo. Isso é uma boa. Fazer em larga escala. Isso é muito bom. Por que a maioria dos médicos tem dificuldade em diagnosticar patologias psicossomáticas? Porque tem um monte de colega, por exemplo, que usa tóxico, que fuma, que usa remédios excessivos ao modo de tóxico. Quer dizer, do ponto de vista de análise do processo emocional, muito médico que ainda cai no buraco. Até por causa disso que eles evitam muita coisa do ponto de vista de emoção do psicossoma. Não realizei uma fase preparatória satisfatória e penso em começar a escrever um livro sobre euforia, ensaio sobre o completismo existencial. Tenho 34 anos. As questões relacionadas à condição financeira e formação superior estão muito a desejar. Penso em começar a TENEPS logo após e já sinto melim e não quero ser incompletista. O senhor acha que seria possível realizar a TENEPS na casa de minha mãe, que é um bairro degradado? O que acha de tudo isso? Eu acho que é o processo de arregaçar as mangas. Se você quer ajudar os outros, entra nessa. Bairro degradado, possivelmente é favela, né? Que ele quer dizer, né? No mínimo, né? Na prática do estado vibracional, descobri onde estão meus bloqueios chacrais e já consegui desbloquear alguns deles. Porém, o bloqueio no cardio-chakra persiste. Ao trabalhar as minhas energias e concentrar no cardio-chakra, começa a aflorar uma emoção desagradável que me deixa muito sensível e triste. Parece que já é coisa secular. O que você pode me recomendar para promover a autocura? Quero resolver isso ainda nessa vida, se possível. Olha, eu acho que você vai conseguir isso aí, você já está muito consciente da situação. A melhor coisa que você faz é anotar
tudo que está acontecendo. Anota as reações do seu corpo, da sua cabeça, das suas energias. E começa a ver o que é que pega mais. E depois você escolhe uma coisa que você vai combater. Elimina uma, elimina 2, 3, 4, seja quantas forem. Mas começa a fazer isso assim. Esse é um jeito de melhorar. Tem gente que está querendo falar aí? É isso? É? Faz favor. Pode falar no microfone, mas põe perto da boca assim, ó. As barreiras do chakra. Como é que é? Como é que você desbloqueia? Ah, do chakra? Tem que trabalhar muito com a energia, exteriorizar a energia, mexer na energia. Você pensa assim, ó, e a sua vontade, o seu pensamento é energia, ele funciona. Então isso sai. Joga energia aí para mim que eu vou julgar para você. Joga aí agora, vamos ver, joga. Pensa que você vai julgar energia. Tem, joga. Você sente alguma coisa? O que você quer? Você quer esfriar ou quer esquentar? Não, agora, nesse instante, você quer esquentar ou quer esfriar? Eu tô com um pouco de vontade de esfriar até. Então escuta. Então olha para cá, ó. Veja bem, ó. Está sentindo alguma coisa? Uhum. O que você sentiu? Senti um pouco de frio por um instante. Ele é sensível mesmo, tá vendo? Sabe como é que é? Ele sempre foi assim? Ele é bastante interessado, ele lê muito, é bem intelectualizado, e a questão das energias, ele faz EV, mas não conversa. Quantos anos ele tem? Ele tem 8, vai fazer 9 agora. Pois é, um dia seria bom ele ir ao laboratório. Nessa idade já tem uma opção de meninos que já entraram lá e saíram bem. Já pode ir, então? Já pode ir. Então vamos se de ver qual laboratório, tem que conversar com ele para saber qual que ele quer ir. Só para fazer a experiência. Ele pode ir, a hora dele é limpa. Não tem nada. Quer ir para um laboratório, Arthur? Precisa explicar para ele o laboratório, como é que funciona, tudo direitinho. Tá certo? Eu vou explicar. Obrigada. Vamos ver isso. Pode falar. A patologia, quando tem a indefinição original quanto ao bem e o mal. Em patologia... A indefinição original quanto ao bem e ao mal. Pois é. Qual que é a indefinição? A pessoa, ela não busca se definir. Ela fica indefinida, ela fica no muro. Você está entendendo? Conforme a hora ela está do lado do bem, conforme a hora está do lado do mal, ela não se define. Isso aí é um traçar, é um traço fardo, é um peso na cabeça dela. É isso que a gente quer dizer. Então é preciso da pessoa se inteirar, saber juntar uma coisa com outra e definir o que ela quer, qual a intenção, para ela determinar-se melhor. É o jeito. Quer dizer que você veio aqui para a gente ir para Uberaba, você vai ficar aí até a nossa viagem? Eu? É. Claro. Ah, vai? Ah, então tá. Porque senão eu vou chegar lá, vou procurar por você não está lá. Como é que fica? Dia 28. Nós vamos lá. Professor, eu queria falar com a mãe desse menino. Você mora aqui? Olha, ela é especialista nas crianças aí, da Evolucim. Eu moro em Gramado, mas a gente fica até o dia 13 agora aqui. Tá. No final da tertúlia, a gente pode se encontrar?
Podemos. Eu sou coordenadora junto com a ID da Evolucim. Ótimo. Então a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigada. Meu nome é Rosa. Sim, obrigada. Eu acho que eu vou falar com as pessoas para procurar a Rosa. Já são de barba, mas eu acho que seria bom. Além das crianças, tem outros aqui, sabe? Que seria bom te mandar para ir, certo? Seria importante. Sim. Obrigada. A Rosa também é da Longevitar. Então, os de barba também. Ela também faz parte do grupo Longevitar. Eu sei, ela tem todas as cronologias. Não, em todas as cronologias. Agora, na Evolucim, ela é a Rosinha. Agora, na outra Longevitar, ela é a doutora Rosa. Professor, porque eu pensei assim, na verdade, é aquele ciclo, né? Você ressoma, tem a vida, né, intrafísica. Não, eu acho que é aqui, ó. Na Evolucim, você é a tia Rosa. Né? Tá certo, é a tia Rosa. Quando eu era professora primária, me chamavam de tia. Entre a tia Rosa e a doutora Rosa, a situação pega tudo. Então, os mais longevos também podem me procurar. Você viu? Isso é um convite para você. Falar em longevo, aqui o estrangeirismo logia, tem o puer eternos, que é juventude eterna. O que você quis dizer? Não, tem o puer eternos. Esse puer, aqui né? que é o não sei falar latim direito. É o puer eternos. Puer é a criança, né? Você sabe. Juventude eterna, mas a juventude eterna. O que você quis dizer criança, aqui? O infante eterno. Entende? Mais ou menos é isso. Não, até um certo ponto, né? Você quis dizer que ela fica... Eterna a criança que eles falam na psicologia. Estagnada, a pessoa estagnada aqui. É o puer eterno. Puer. Tem vários nomes hoje, né? Estão dando aí. É o jeito. Quem é que está com o microfone? Tem alguém, não? Eu queria saber sobre o limite, como é que é esse limite entre a retenção emocional e a contenção emocional, né? Uma linha tênue, né? E quanto que o discernimento dessas duas coisas interfere. A pessoa tem que ter essas condições até o ponto que ela não se intoxica. Tanto a euforia quanto a tristeza pode intoxicar. O problema é não se exceder nem para um lado, nem para o outro. Então o problema é ver qual é a linha, a posição, o nível de equilíbrio da pessoa. Entende? Há muita gente que chega na euforia de uma tal maneira que daqui a pouco ela entra na fase maníaca da bipolaridade. E através de quê? De alegria. Entende? Tudo é possível. Sim, mas no outro extremo, às vezes a coisa pode até ser mascarada, né? Pode. Tipo depressão, e o sujeito não tem consciência emocional. Mas agora, o processo de depressão, ele é muito óbvio. Agora, uma coisa é a seguinte. Observa as pessoas pela facilidade que elas têm de exposição, a autoexpressão. Por exemplo, tem gente que ela começa a entrar na fase de euforia, no caso aí de excitabilidade, que vai caminhar para a fase maníaca, falando sem parar. Você vê direitinho que naquele dia ou no outro dia ela vai entrar numa fase de excitação muito séria. Agora, tem gente que entra nessa, logo depois que ela tem aquele pique de excitação, ela começa a cair na depressão. Daí a pouco ela se encerra num quarto. Então, esses parece que já tem isso na paragenética,
na genética, já tem genes já relativos a isso. Isso paralisa os processos dos neurotransmissores, a alteração dos problemas neuroniais. É um negócio sério, assim. Por isso que, nesses casos, é importante a pessoa tomar remédio. Mas está muito ligado também com o autodomínio energético, né? É. Agora, cada caso tem que ser visto per si, com calma. Aquilo que serve para uma pessoa não serve para outra. Agora, de modo geral, todas essas pessoas, se faz exercício físico, sim. Isso ajuda a dividir os órgãos e sistemas. Porque dá passagem também. O processo da desintoxicação. É importante. Eu estou perguntando isso porque eu já até falei contigo outro dia isso. Tem sempre há uma generalização perigosa de que a contenção é sempre negativa, que seria repressão, e não é bem assim, né? Existe Tem que examinar com calma. Poderia esclarecer o que é pensar mal de alguém e compreender parapsiquicamente a má intenção de alguém? O problema todo é a gente raciocinar sobre o fato que é patológico sem julgar energia negativa na vítima daquela patologia. Esse é que é o caminho. Agora, e comentar a tabela 22, número 9. Inépcia e o processo sinistra. A inépcia é a incapacidade que a pessoa tem. Então, isso é um problema. Eu lembro daquele caso, daquelas senhoras que vieram aí, e que elas, tudo que uma fazia, as outras duas também faziam. Aí elas foram para o laboratório. Então, duas foram, se saíram bem. A terceira que foi, eles tinham avisado para ela as coisas todas, o negócio deu para trás. Aí eles foram olhar. Na questão da tenepsia é a mesma coisa. A pessoa era inepta, ela era incapaz para o processo que as outras duas tinham aquela facilidade. E ela se julgava no mesmo nível, porque vivia junto com as outras, tudo que as outras faziam, ela fazia. Mas havia aquela deficiência, a aptidão que não havia, que é a inépcia. Então, a gente tem que entender que a inépcia, às vezes, é sinistra para a pessoa, ela não entende. Ela não entende aquilo. Eu lembro que essa senhora estava quase que brigando com as outras duas. E as outras duas explicando para ela, esquece isso. Você não tem vocação, você não tem aptidão. Sua capacidade não chega a isso. Os seus reflexos não respondem àquilo que precisa. Você não dá para fazer, espera mais um pouco, vamos estudar, tem que trabalhar. De modo que é isso aí. É sinistro o seguinte, é trágico, a pessoa briga com todo mundo, cria problema de tudo quanto é jeito, foi o que estava quase acontecendo. Eu entrei na história para ver se segurava isso. Tenho parapsiquismo manifesto desde a minha infância. Hoje tenho 24 anos, mas não consigo me realizar na vida profissional. A sensação que julgo patológica é que tenho certeza de ser qualquer profissão coadjuvante de amarras com a terra. Não consigo aprender a matéria para o vestibular. O senhor acha tarde eu procurar me esforçar para um curso de medicina? Não, o problema não, você está menino, né? Agora, o que eu vejo é o seguinte, é preciso de você estudar mais, né? Trabalhar e ter mais confiança em si mesmo. O curso de medicina exige muito. Esses cursos que tem por aí, tudo é um dos que exige mais. Então tem que ter bastante estudo, entrar na situação para saber, se dedicar ao processo. Coloca isso como prioridade. Agora, 24 anos, você é uma criança. Vai em frente, vamos fazer força. É por aí. Poderia comentar sobre a relação entre o Hércules e o Cristo espera por ti? Considerando a energia desta consciência, podemos inferir que ele tem alguma relação com Kyoto e com a expedição para a Amazônia. Eles querem juntar tudo agora. Olha, o ideal seria o Hércules colocar energia em toda essa administração do filme que estão estudando. E ele colocar energia em toda a expedição para a Amazônia. Né?
É isso que a gente está fazendo força. Eu, da minha parte, estou tentando pôr energia positiva nisso. Então, a mesma coisa, vamos pedir para o Érico para fazer isso. Né? Professor Valdo, aqui, ó, na página 22, em binomiologia, queria que você explicasse o sentido desse binômio energossoma, mental-soma, dentro desse contexto do verbete aqui. Energossoma é o processo da energia. Então, agora, o que se passa? Qualquer coisa que a pessoa faz, ela tem que movimentar a energia, porque a energia é o instrumento principal, a ferramenta que ela tem. Consciência, para se manifestar. Então, você veja bem, quando ela tem uma emoção, é através dessa energia que ela vai agir. Agora, se ela coloca muita energia dentro do processo emocional, o mental-soma vai para o espaço. Não há discernimento. É por isso que as pessoas ficam apaixonadas, ficam, vamos dizer, fanáticas. Olha bem as torcidas de futebol. E chega num certo ponto que aquilo afeta o soma. Então vem a psicomotricidade. É justamente as torcidas de futebol. Começam a brigar uns com os outros. Cada emoção. Outra coisa, eles brigam fora do campo. Às vezes antes do jogo. Quer dizer, então ali já a paixão já está tão desvirtuada que o processo virou uma guerra. Entendeu como é que é? Aquilo que era uma emoção no início, que era para torcer para um time de futebol, acabou, virou um front de batalha. Então pensa bem, os hooligans, é justamente isso. Esses dias eu estava olhando lá, o povo estava brigando, depois que acabou o jogo, mas disseram que já tinha começado a brigar antes do jogo. E outra coisa, ele sai já sai para brigar. Como é que é isso? Quer dizer que o negócio eu te pego lá fora. Está entendendo como é que é? É um problema isso aí. Então veja, o que é? Um processo emocional, que a pessoa põe energia em cima da emoção, vem a psicomotricidade, o bíceps, músculo, e a brutalidade aparece, a violência aparece, a agressividade aparece. Isso é a guerra. Você entendeu? Então é uma loucura tudo isso. Por isso que a gente tem que estudar muitos trafados que a gente carrega. Não é fácil. Eu já usei o termo terrível, que é trafar. Traço fardo. E o povo perguntar, mas o que é isso, Paulo? Dê um exemplo. Então, meu exemplo é muito fácil. É a pessoa que fuma, que tenta tudo para deixar de fumar e não consegue. Então, veja, o cigarro, aquele negócio pequenininho, é um peso nas costas da pessoa. Ela não consegue, ela carrega aquele peso. Então, é o fardo, é o traço fardo que ela tem. O cigarro. Então, o cigarro acaba matando a pessoa. Então, veja, o cara, como eu estava vendo lá, eu recebi agora recentemente alguns casos desses. Mas um deles é o seguinte: o cara tem ponte de safena e continua fumando. Como é que é isso? Suicida, né? Total. O cara tem passo cardíaco e continua fumando. Como é que é? É isso que eu chamo de mega contradição. Nós já trouxemos aqui um verbete mega contradição, né? Eu estou aumentando esse mega contradição. O que nós já falamos lá, eu estou ampliando aquilo que ainda ficou pequeno quando eu trouxe. Entende? Você está entendendo isso? Então esse é o traço fardo bravo. É a pessoa carregar esse peso nas costas. No caso aí, que seria então, quer dizer assim, a energia passa a tomar conta da pessoa e ela, vamos dizer assim, o mental-soma dela, a lucidez dela... A intenção dela chega e fica dominada por uma emoção burra, uma emoção animal. No caso, a violência, para ir contra o outro que ela está dando conta. Ela arranjou uma desculpa. Entendeu? É igual, por exemplo, aquele homem que descarrega tudo que tem no escritório em cima da mulher dele em casa. Ele não tem outro. Você está entendendo como é que é? Então, é a mesma condição. É o problema de descarregar. Esse povo, por exemplo, que descarrega lá na questão do futebol,
para brigar com o povo, tirar pedaços da cara do sujeito, quebrar dente. Uma loucura os negócios, os caras vão de maca para o hospital. Então você pensa, eles viram animais em pouco tempo. Paulo, você comentou aquela hora ali do Hércules e a relação jogar energia, que você comentou que ele estava torcendo para ele jogar energia para o filme e para as expedições na Amazônia. Você poderia explicar que relação que você fez com as expedições da Amazônia? Não entendi. Você não está sabendo o caso da Amazônia? Não, eu vi a questão a última questão que eu li sobre a expedição da Amazônia foi a questão do Mário Palmério lá e tal. Mas... Não é nada disso. Você não estava aí. O caso é o seguinte, o meu amigo Felipe Enes, que é o primatologista que eu conheço há muitos anos, que ele é professor, doutor no assunto, e ele é da universidade lá do Rio Grande do Sul, ele quer fazer uma expedição à Amazônia para ver um macaco, que em 1914, o Roosevelt, o presidente Roosevelt dos Estados Unidos, junto com o Marechal Rondon do Brasil, descobriram o macaco, fizeram lá uma apresentação dele. Isso foi em 1914. Depois disso, nunca mais ninguém viu esse macaco. Então, o que é? O Felipe quer fazer uma expedição em junho do ano que vem para localizar, identificar e dar um bom dia para esse macaco. Você está entendendo? Agora, ele sabe a área, porque tem tudo já fotos de 1914 da área. Fica entre dois rios. Então ele quer visitar, mas esses dois rios ninguém vai lá. Que o negócio tem um difícil acesso, tem uma opção de coisa atrapalhadinha, etc. Tal. Então, ele vai arranjar voadeira, vai arranjar o mateiro. Até agora ele não conseguiu mateiro nenhum. Nenhum escuca, um guia que conheça bem a área para ele. Não tem ninguém lá. Até agora ele não achou. Mas ele já mapeou. Mas vai levar botânico, vai levar veterinário. E outra coisa, a Graça quer ir. Então eu falei com ele, opa, vai ser bom. É mais uma, porque a Graça é boa, ela pode fotografar, desenhar, que ela desenha muito bem qualquer coisa. Ela é capaz de ver qualquer coisa lá na hora, às vezes é possível desenhar. Mas ele já mapeou, Valdo, a região da Amazônia lá, onde que tem mais ou menos? Ele já mapeou isso, ele já sabe mais ou menos aonde que é? Não, ele sabe tudo, tem um mapa, eu tenho um mapa, tem tudo aí comigo. A Graça já sabe tudo isso. Entende? Poxa, interessante. Agora, o caso é o seguinte, a expedição, ele tem que começar a estudar agora o orçamento da expedição, qual vai ser, eu falei com ele, para estudar o processo da logística, qual é o elenco da turma, a tripulação do processo. Ele falou, por exemplo, com a voadeira só aguenta 6 pessoas. Eu falei assim, isso não é nada. Eu acho que você devia levar mais gente por via das dúvidas, isso aí é perigoso. Pensar muito. E outra coisa, numa expedição dessa, todo mundo que vai é um instrumento. É pau para algum trabalho. Tem que trabalhar lá com alguma coisa. Então ele está estudando. Ele deve aparecer aqui, que nós vamos estudar com mais detalhes o processo. Eu falei com ele que nós vamos ajudar. Porque é preciso arranjar também a bufunfa para ajudar isso aí. Para ver quanto tempo, quantas pessoas, como é, o que precisa, equipamento, ainda tem equipamento que ele precisa. Por exemplo, eu vou ver se a Graça for mesmo, nós vamos ter que arranjar filmadora e máquina fotográfica, câmera, à prova d'água. Porque lá é preciso, porque tudo lá tem água, né? Água, mosquito e nojo. Porque eles vão em junho, é na época que não chove. Então você já viu. Agora, os igarapés, conforme eles, permitem banho, aquele negócio todo, né? A água às vezes lá é límpida, é totalmente límpida. Agora do Mário Palmério lá não ficou nenhum registro histórico dele. Não, o Marcelo não achou nada dele. Agora veja, o Mário foi lá primeiro, depois ele voltou, depois tornou a voltar. Quando ele voltou, ele passou anos lá. Eu esperava para ver as coisas dele, ver como é que é, os negócios todos, aquele negócio do HCIS, aqueles negócios todos que tem de lá, agora, que eu conhecia. Interessante. Não achei nada. Quando eu fui cobrar do Marcelo, assim, Valdo, nós não achamos nada do meu pai. Nada. Agora, em 10 dias, esse assunto de expedição da Amazônia, convergente essas duas coisas, achei interessante isso. Agora, o problema todo é o seguinte,
Você já pensou se a gente tivesse esse barco do Pois é, isso que eu pensei. Isso que eu pensei. Com esse barco, qualquer um poderia ir lá com calma. Professor Valdo. Ele podia atracar lá de um lado, lá do braço do rio, ficar no lugar que eles vão, depois eles tornam a pegar no outro lugar, seria muito mais fácil. Ele fez um barco, você sabe, na época era a coisa mais avançada que havia, o Mário fez. Fora de série. Hein? O barco, ele foi, passou lá vários anos e nós não vimos produto nenhum do trabalho dele. Ah, eu não sei. Não se sabe. Isso aí eu não sabe. Ficou lá na Amazônia, né? Porque não dava para levar para Uberaba, não. Professor Valdo, letra B. Hein? Falando de sincronicidade, me foi ofertado um seriado para ser filmado em Manaus para o ano que vem, nas Amazonas. Ah, é? Agora, ó, esse aí, a base, vamos dizer, da logística, vai ser em Rondônia. É mais fácil em Rondônia. Não é em Manaus. Sim. Professor Valdo, letra B. Em Rondônia. Aqui. Eu sou formada em Biologia pela Universidade Federal de Rondônia. Ah, é? E eu tenho vários contatos, e eu fazia Você sabe expedições. esse negócio do macaco, Marcai? E eu fazia vários. Teve uma época que eles me ofereceram macaco no leite da castanha, que para eles é muito comum lá consumir o macaco. E eu trabalhei 3 anos em comunidades ribeirinhas, descendo os rios da Amazônia. Então eu tenho contato dos barqueiros, mateiros, todo esse pessoal aí. Eu posso Mas essa área do Marcai, você conhece isso lá, entre os 2 rios que o macaco vive? Eles acham que vive, porque ninguém sabe, depois de mais de século. Um dos rios tem até o nome do presidente, que é o Rio Roosevelt. Ele está dentro de uma reserva indígena, onde aconteceu até um massacre alguns anos atrás. Então, eu não sei como que estão essas situações. Mas lá vai ter que entrar em contato com os índios, vai ter que dar um jeito. Exatamente, né? É bem complicado, bem sério lá. Mas tem, assim, os contatos de pessoas, e eu posso ajudar quando o Felipe, então, chegar, que eu posso passar todos os contatos das ONGs que atuam na região. Não, eu estava falando, nós temos ao todo aqui 11 biólogos aqui na CCCI. Esse povo tinha que entrar em contato aí com a turma para ver o que Sim, é porque eu morei lá e trabalhei lá, vários anos lá, porque eu me formei em Rondônia, ali naquela região, conheci ali aquela região. Já passa o teu contato aí, que o Felipe está assistindo, a região de contato. Priscila, com SC2 Ls, Carvalho A, @gmail.com. Fala de novo. Devagar. Priscila, com SC e 2 Ls, Carvalho A, @gmail.com. Vamos ver os outros biólogos, eles aparecem por aí, não ficam tímidos. Não precisa ter medo que os mosquitos não vão te pegar. No 4º filme do Harry Potter, o mago Dumbledore retira os pensamentos da sua cabeça para efeito de esquecimento salutar, a partir de um gesto puramente psicomotriz com sua varinha. Seria o mesmo princípio do EV, ato psicomotriz que exerce efeito de tábula rasa em nossa pensionização, visando a asepsia consciencial, até um certo ponto, mas não é bem assim. O que a gente faz é tirar os bloqueios de energia gravitantes negativas. Isso é que é a coisa. É diferente de colocar um negócio como tábula rasa, não é bem. A respeito do curso gratuito a ser realizado, falado há pouco, sobre identificação da PROEX, poderia sugerir que alguns módulos, ou todos, se possível, pudessem ser transmitidos pela internet para aqueles que, porventura, não possam ir à Foz? O Congresso dos Intermissivistas também poderia, se possível, ocorrer em algumas cidades, facilitando a participação de mais pessoas. Aí,
É para você. Não, o identificação não é possível porque o curso precisa ser em imersão, ele normalmente é em imersão, onde a pessoa vai fazer um trabalho de autoanálise profunda em relação ao ProEx. Imersão quer dizer, tem que afundar até no fundo da piscina. Tudo. Então não é o caso de transmitir, porque não é simplesmente aula expositiva, é feito toda uma série de dinâmicas e tal. Então a pessoa tentar se programar. Agora o congresso aí a gente ainda vai estudar, né? Essa é uma ideia recentíssima. De alguns minutos. De alguns minutos. Sou aluna do CPC, curso de Projeciologia e Conscienciologia em Belo Horizonte, e tenho começado a me questionar sobre a gravidez. A vontade de ser mãe tem aflorado muito. O que o senhor me orienta em relação a este assunto? Quem é que quer falar sobre isso? Tem alguém? Seria bom uma mulher falar sobre isso. Alegre, você não quer, você que falar sobre esse assunto dessa moça? Seria bom falar, o que vocês acham? Aí é bom uma mulher falar para a outra, sempre ajuda, né? Eu vou começar dizendo que realmente, quando a gente consegue se realizar tendo filhos, e filhos que são assim, que não trazem maiores problemas, são filhos que a gente só encaminhou, eles já vieram encaminhados, vamos dizer assim, é uma satisfação. Mas, hoje, se eu for analisar, ou se eu fosse reprogramar a minha ProEx, eu não colocaria os filhos vindos diretamente por mim. Eu já colocaria como me colocando já num nível mais de orientação, de assistência, de estudo dessa condição da de não ser mais uma mãe, né? De estar nessa função direta de mãe. Podia ser uma mãe indireta, ajudando aquelas outras consciências que estão ressomando. Sim. Eu agiria assim. Porque hoje eu tenho mais, eu entendo mais esse processo de vida, de ter mais independência. Hoje eu estou vivendo com mais independência, com mais autonomia. E eu gostaria de ter tido essa condição quando eu estava na minha adolescência. Porque eu comecei o meu processo, um processo mediúnico, aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade eu sentava numa mesa e tinha o processo todo de mediunidade. Então eram guias cegos, eram amparadores, naquela ocasião se chamava de benfeitores, mas também tinham os assediados. Então eu passava pelo processo de ser um instrumento de desassédio das consciências, e isso muito cedo e sem grandes conhecimentos. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faço uma nova avaliação. Com esse curso de longo curso aqui, tem sido assim uma atualização constante. Eu tenho a impressão que com o que eu recebi, ou o que eu vivenciei no curso intermissivo. Inclusive ontem, quando eu coloquei a frase que veio na TENEPS de ontem, que os tenepsistas são os garimpeiros nas minas da reurbanização, junto com essa frase, me veio também a ideia de que nós fomos os primeiros tenepsistas, os primeiros a implantar esse novo modelo de trabalho de assistência. E que os tenepsistas que estão hoje se preparando, eles vão vir mais preparados do que nós. Eles vão ter mais preparo, eles estão inclusive tendo a Tertúlia, a CAEC, a Cognópolis, como um laboratório grupal do curso intermissivo. Eles fazem experiências, contatos conosco, para virem mais preparados para esse trabalho. Só que uma coisa que pode piorar para eles é que eles vão encontrar a Terra, o planeta, muito mais turbilhonado do que nós encontramos, apesar de muitas dificuldades. Então, nesse caso, essa sua visão que você apresentou para a gente hoje é uma visão mais ampla do que a gestação consciencial.
do que a gestação humana. A gestação humana e a consciencial também. A consciencial passaria a ser um adendo dentro dessa sua proposta. A gestação consciencial passa a predominar mais cedo na vida humana. Uma idade mais... Joga a gestação humana para o escambau. Simplificando. E a gente depois traz a diretriz e dá para a pessoa para pensar na serenologia. Como é que uma mulher vai chegar à serenologia se ela fica presa no subcérebro abdominal da maternária? Está difícil, não tá? Vem para fazer ajuda. Ela pode até, do jeito que a monja fez lá, para renascer e depois dessomar. Entende? Mas ela não vai pensar mais em ser a matriarca do Nordeste, depois com 15 bisnetos, 25 netos e 12 filhos. Professor, aqui no ar, em cima, eu não sei se eu estou meio leiga, mas assim, se joga para o escambau a gestação, como é que vem os intermissivistas futuros? Todo mundo vai querer ser sua mãe. Porque tem muita gente aí para responder. Essa é a primeira pergunta que eles faziam para mim há 30 anos. Todo mundo vai querer ser sua mãe, seu pai. Porque você é intermissivista. Raciocina. Professor Valdo, né? Agora, o problema é deixar de ser animal. Professor, sim. Nessa questão que a Dalva trouxe, né, eu penso muito assim, as próximas famílias que a gente vem, nós, intermissivistas, que a gente está querendo melhorar, estamos nos aprimorando, o mais lógico não seria escolhermos famílias que precisam de mais assistência e não a gente querer vir numa família já... Não é você que escolhe nem nada, não. São as afinidades. Você sempre, mesmo sendo intermissivista, você vai ficar junto do povo que precisa. Então. Isso faz parte do serviço. Isso aí é bobagem, não precisa pensar nisso. Não, O problema nosso é você não ficar 2 décadas na vida animal da maternagem. Estou falando contrário. Esse é que é o problema sério, é escapar disso. O que eu estou falando é o seguinte, muitas vezes há uma preocupação das pessoas em quererem nascer em famílias de conscienciólogos. Não, né? Mas isso não é ela que vai pensar. Então, mas... O evoluciólogo vai chegar a um ponto que você já está no ciclo multiexistencial da atividade. Você não decide isso mais. Sim. Toda essa controvérsia já acabou com esse povo. Então, mas isso geralmente é uma tônica. As pessoas geralmente elas colocam Não, assim. mas para nós não existe isso mais. Acabou. Esse povo tem que entender que isso ficou, sabe, de fora. Não tem mais razão de ser. Michou coreto. É assim que o povo fala. Michou coreto. Acabou, não tem mais nada. No nosso nível de intermissivista, é possível realmente conseguir não pensar mal de outros, pois é uma conquista evolutiva importante. Olha, essa é básica. Agora, se começa assim, que eu acho que daqui uns 500 anos você vai conseguir, né, superar. Tem que começar já. O ideal é começar agora, começa essa tarde. Sou professor universitário, estou tendo muita dificuldade com o aluno. Esse aluno ironiza minhas falas em aula, desdenha das atividades que desenvolvo com os alunos, provoca-me o tempo todo em aula e faltando-me com respeito. Sinto que ele quer colocar outros alunos contra mim. Já tentei conversar, mas ele reagiu de forma agressiva. Tem sido muito difícil me segurar para não falar tudo o que eu gostaria, pois isso poderia me trazer problemas junto à coordenação do curso. Não sei de que forma lidar com isso, se bato de frente ou ignoro. Como devo proceder num caso desse? Fala aí para nós como é que é aquela técnica hoje. Ele vai te falar como é que é o processo hoje pedagógico do docente perante os alunos difíceis, problemas. Uma das estratégias é você procurar envolver o aluno. Envolvendo em que sentido? Muitas vezes esse aluno que está querendo bater de frente, ele está com uma série de carências, quer chamar atenção. E às vezes você tem que realmente
colocar ele no lugar, mostrar, porque você não pode perder o domínio de classe, mas também você tem que reforçar o que ele tiver de bom. E nesse sentido você pode conquistar para que ele fique do seu lado. Então essas duas coisas não podem deixar de acontecer. Tem que lembrar que o professor é que tem que ter o domínio da classe. Um professor que perde o domínio da classe vira o caos total. Então é importante isso, tá? Você está querendo falar aí de novo? Vamos em frente. A partir de qual idade pode-se começar a ter NEPs? Olha, não é a idade que dirige isso, não. Não é a idade sua que vai mandar, não. É a hora que você acertar a sua vida. Então, ó, no seu caso é o seguinte, qual a profissão que você vai estudar? A hora que você receber o diploma, que tiver com tudo instalado, você estiver trabalhando. Quando você tiver uma dupla evolutiva, que você arranjar uma moça que é, entende, uma princesa, que vai ser a sua companheira. Então, a profissão, a princesa e as coisas tudo assentada, aí você pensa na TENEPS. Você agora vai fazer 9 anos. Daqui 10 anos você vai começar a pensar nisso. Uma década que chama. Tá certo? Por agora não. Até lá você vai estudar, do jeito que você está fazendo. Agora uma coisa, você tem laptop? Eu? É. Tenho. Então tá. Você está anotando o laptop tudo? Você digita? Nem sempre. Mas é preciso. Então você tem que arranjar disciplina, organização, horário, colocar isso certinho. Por exemplo, você chegando agora e pegando seu laptop, quando você voltar lá, você vai pôr, no dia tal, que é hoje, dia 7, eu estive na tertúlia e falei o seguinte, e coloca tudo que você falou. Isso aí é importante, para você saber daqui uns tempos o que você está fazendo. Entende? Quando eu tinha a sua idade, eu anotava tudo. E naquela época não tinha notebook, não tinha laptop. Era tudo no cadernão. Caderno de capa dura, grandão. Eu anotava tudo. Você entendeu, né? Uhum. Você entende. Se você entendeu, você anota. Daqui 10 anos, aquilo vai te ajudar muito. Você vai ter uma ideia. Eu estou escrevendo tudo aqui no meu caderno. Então tá. É por aí. Vamos nessa. Valdo, tá certo. Nessa idade, Valdo, aqui na B, nessa idade poderia fazer começar a fazer o cosmograma? Ah, já começa, né, pouco a pouco, mas tem que ir com calma, porque tem que explicar para ele todos os dados. O cosmograma é complicadinho. Uhum. Mas é o caso, já pode. Agora, o que ele pode fazer, o que muita gente aí faz, é ir aos laboratórios para ver o que acontece. Porque no laboratório eles vão ajudar a aumentar a defesa e a profilaxia bioenergética parapsíquica dele. Uhum. Entende? Eu entendi. Na idade de 8, 9 anos, quem aparece mais aqui são as meninas. Mas um ou outro menino igual ele aparece. É. O que acontece mais são as meninas. Por quê? Porque a mulher, geralmente, ela amadurece mais cedo. Entende? Você sabe que hoje tem meninas aí que estão dando a luz com 9 anos. Essas coisas todas, isso é sério. Tem que ponderar. Deixa eu aproveitar, eu queria, por favor, que você fizesse a relação da laboratoriologia, no detalhismo, na página 21, o laboratório conscienciológico da cosmoética, com a definologia do verbete. Sim. Como funciona isso no laboratório da cosmoética? O caso é o seguinte, o laboratório conscienciológico da cosmoética é para a pessoa começar a ver o que ela tem dentro dela em matéria de cosmoética e anticosmoética. Ah, tá. Então, com isso, ela localiza quais são os trafares reais que ela tem. O laboratório ajuda muito nisso. Faz a pessoa ponderar, ela refletir. Isso aí ajuda. E não o de auto-organização, psinologia? Isso é depois. E poderia Agora, ser... cosmoética é o primeiro para a pessoa ver o
que ela tem mais necessidade. Né? E poderia ser inserido aqui esses 2 laboratórios também? Não, laboratório, você sabe, pode pôr uma porção aí, né? Porque o processo aí nós estamos falando de trafar. Não conta laboratório. Pessoas precisam. Tá bom. Valeu, obrigada. Ok. Pessoal, só lembrar então a todos para que desliguem os seus celulares, ok? Obrigada.
Tem que ser o primeiro. Bom, eu ainda estou meio descoincidente, logo eu entrei em estado vibracional, assim, muito forte, com pronto chakra. E, assim, uma alegria por estar escrevendo um livro que vai me ajudar muito, né, nas minhas reciclagens, que é sobre as imaturidades. Hoje o senhor falou, né, a respeito dos trafares, que não são poucos, e encará-los não é fácil, né, então eu senti, assim, como que uma benção, né, de ter sido sorteada para me dar um pouco mais de coragem, que não é fácil, né, então me veio, assim, uma alegria e um sentido de responsabilidade muito grande. O campo esfriou muito, que eu estou internamente com muito frio, estou trêmula, mas é só por dentro, é de dentro para fora. E eu escolhi 2 gigantes aqui, com o seu gigantismo maior que nós, então eu espero que tenha sido alcançado por todo mundo algumas inspirações, uns insights, para que a gente consiga realmente fazermos o que... que a gente consiga, né? Muita alegria mesmo, assim, de... Eles foram meus 2 colegas da última viagem à Europa, e a gente passou... a cúpula política. Meu Deus. Ai, ai. Está tudo, né, dentro do mês da política, da eleição, está tudo certo. Muito escolhido, muito bem. Certo? O que você tem para falar, Tânia? Foi emocionante. Foi... E engraçado, vieram muitas ideias. E vinha a ideia de política, e aí que aconteça melhor na próxima eleição. Aí eu pensava, eu digo, eu estou equivocada, por que eu estou pensando nisso agora? Tânia, continua fazendo esses pensamentos, pacifica. Eu acho que tem relação com a própria... a minha história dessa vida, a coisa de pacificar, a coisa da política. E aí, quando veio a pacificação, tipo, é isso aí, um EV bem suave, bem tranquilo, e é isso mesmo. Quando ela começou a falar, quando o senhor colocou, né, a questão da política, aí ficou mais claro ainda. Muito bom. Maravilhoso. Bem, professor, a primeira coisa que eu quero dizer é que sábado passado eu havia conversado com a Nara, a gente tinha marcado uma reunião, e eu tinha marcado a reunião com ela para esta quinta-feira, depois da mega atualização. E eu até tinha dito para ela que eu tinha certeza que eu viria aqui. E eu passei a semana inteira com essa certeza que eu sentaria aqui. Não. Esse que é o detalhe. Quando nós chegamos, nós até nos atrasamos, e aí a pouco a Verônica ainda disse assim, ó, você não foi escolhido. Aí seguindo o Roberto chegou e disse assim para mim, ó, a Rosana mandou te convidar para sentar lá junto com ela. E assim, ó, quando eu vi a Tânia, a primeira ideia que me veio foi de política, me veio uma alegria assim extremamente grande. Quando eu sentei aqui, esfriou muito o campo, né? E parece que assim, ó, da cintura para baixo é como se o corpo não existisse mais, como se estivesse desmaterializando, assim. E veio uma passividade, uma alegria, um sentimento assim, ó, que dá para enfrentar qualquer coisa, assim, sinceramente, na maior tranquilidade, muito interessante, muito forte o campo. Muito. Os mortos e feridos todos. Obrigado.
a hora que eu sentei aqui, eu senti assim, tão muito forte, aqui nessa região. Então, a minha percepção é como se fosse uma limpeza. Daí, eles começaram trabalhando nos chakras, deu para perceber bem, assim, bem nítido. Aí foi indo, assim, para a cabeça, dava para sentir. E daí veio um zumbido, mas é um zumbido, assim, suave. E me veio aquela ideia que isso aí era uma sinalética de amparador. Eu achei bem interessante que depois passou tudo isso, assim, é como se eu entrasse num processo de acalmia, tranquilidade, de pacificação. Sabe? Assim, foi uma coisa assim, sabe, essa certeza íntima, dessa percepção que eu senti aqui. Estão trabalhando com você, seriamente. Né? Eu percebi principalmente na região da cabeça, assim, sabe, mas para mim foi bem nítido, sabe, assim, que eles estavam trabalhando, o que era. Eu sei que vocês estão honrando seu nome, você é uma rocha. Isso. Não é isso? E como é que foi com você? É uma energia tranquila, mas firme e forte, assim, uma energia, ela foi chegando gradativa, a sensação parecida com essa, como se ela viesse por baixo, fosse tomando conta. A princípio ficou dessa forma. Me lembrei de algumas pessoas, que imagino que elas foram assistidas, assim, lembrei de uma pessoa mais próxima. E num dado momento eu senti uma vontade de exteriorizar, mas eu fiquei em dúvida se deveria exteriorizar ou não, mas fiz uma exteriorização bem leve. E uma vibração, também um pouco de estado vibracional durante a prática. Foi o que eu consegui identificar. Está sentindo bem? Muito bem. Bem tranquilo, bem sereno. E você? Como é que foi? O campo iniciou, eu sentada ali atrás. Alguma coisa muito forte aqui em volta da minha cabeça, e aqui acentuou, quando eu sentei aqui, acentuou bastante. E parece-me que esse campo, ele estava em uníssono comigo. Eu estava totalmente integrada com essa energia, e ela se sobressaía e tomava todo o meu corpo. As ideias que me vieram foram de continuismo, de eu estar no lugar certo, estar fazendo a lição de casa. E eu sentada ali, eu pensei muito em desbloqueio do microfone, que eu não pergunto, eu tenho muita vontade de perguntar, e eu não pergunto. Então, o Felipe ali atrás falou assim, faça 100 perguntas que você começa a melhorar. Então, essa euforia, né, de repente começou a tomar conta, assim, do coronochakra. E me parece que era uma energia de afrontar, de encarar. Ousar. É isso. Isso, de ousar. Muito ousadia. Bom. Isso. Ela está deixando de ser Pequim Nininha. Obrigada, professor. Foi muito bom. Vamos em frente. Tá certo? Vocês estão bem. Nós trabalhamos muito. No fim agora dessa segunda parte, o campo vibrou, que foi uma loucura aqui no meu caso. Eu senti muita vibração, mais forte que o normal. Sabe? Muito sério. Foi bom. Muito obrigado. Falando sobre o elo perdido, é isso? Posso ficar com esse aqui? Posso? Obrigado. Vou examinar com calma isso aqui. Mas olha, entre vocês aí está tudo mais ou menos bem, né? Quando você fala que vibrou mais, o que isso indica?
Você comentou que esse último campo... Eu não sei, aí no caso, às vezes eles fazem para equilibrar alguma coisa, mas às vezes junto. Vibrou demais. Estava lá como se a gente daqui a pouco pudesse começar a ficar tudo abalado, de tanta vibração do campo. Muita energia. Agora, no fim da última parte, apareceu isso. Não sei se eu estava finalizando, limpando alguma coisa, tirando alguma energia gravitante. Aí foi positivo. A turma é boa. Parece que entre os mortos e feridos todos se salvaram, não é isso? Como eu sempre falo aqui. Agora ela me deu ali um negócio seguinte. O verme do sushi. São Paulo vive um surto de difilomotríase, doença causada por um parasita que vive em pescados e é transmitida ao homem pela ingestão de peixe cru. Em um ano foram registrados 28 casos da doença, 18 somente em 2005. Os sintomas são dores abdominais, flatulência e diarreia. É o sushi que faz isso. Peixe cru, salmão e robalo podem ter o parasita. Agora, aqui está falando também, lista negra. Cerca de 1/4 do pouco mais de 600 espécies de primatas do mundo corre risco de extinção, de acordo com o relatório Primatas em Perigo, divulgado na quinta-feira, dia 7. O estudo que lista os 25 animais mais ameaçados de extinção inclui 3 brasileiros: o muriqui do norte, o mico-leão da cara preta e o macaco prego do peito amarelo, cujo maior grupo tem 185 animais. Agora, o elo perdido. Um crânio de 7 milhões de anos encontrado no Chad, no centro da África, em 2002, pode pertencer ao primeiro ancestral do homem a caminhar como bípede. A cavidade por que passava sua espinha dorsal era similar à dos humanos. Os cientistas acreditam em Tolmai, como foi batizado, pode demarcar o período em que homens e macacos teriam se separado definitivamente na linha evolutiva. Eles estão crentes que os homens e macacos se separaram. Vocês acham? Quer dizer, crias. Eu acho isso está muito difícil. Está todo mundo aí, né? Acho muito difícil. Eu fico olhando para mim com todo meus, né? Aqui, ó. Aqui. O que vocês acham? Olha só, aqui. Eu sou um babuíno? Você acha que eu sou ainda um babuíno? Aqui. Babuíno. Babuíno é que tem essa costeleta desse jeito, etc. Tal. De modo que vamos ver o que faz. O que acontece com isso aí. Você deve saber das técnicas, né? Igual ela lá, para saber como é que é. Meu nível, por exemplo, de babuíno deve ser superior ao de vocês. Isso eu garanto. Né? Até um certo ponto. Tem que examinar isso aí com calma. É hipertricótico. Vamos ver como é que fica. Tá? Agora, pelo menos, eu sou um cara que sou um macaco que usa sabão líquido, que é chamado shampoo, na barba. Isso aí é diferente, né? Agora, a cabeça que tem que ver como é que funciona. O que ainda tem de macaco lá dentro, não é isso? Não, isso foi um juiz que falou. Eu era rapaz, ainda adolescente, sabe? Ele me olhou, né? Falou assim, olha, eu não tenho esse pelo no corpo como você tem. Eu sou mais evoluído que você. Você ainda é muito macaco. Eu já deixei. Falei assim, mas em compensação, eu não faço despacho no tribunal com selo de correio no lugar de estampilha. Esse cara nunca mais brincou comigo, levou a sério. Ele pensava que eu não sabia do caso. Você sabe que a estampilha tinha que fazer certo despacho, dando a data da estampilha, os totais que tinha, escrevendo por cima.
E ele uma vez fez um despacho desse com selo de correio. Como é que é possível? Estava totalmente pirado. Falei assim, ó, macaco é isso, quer dizer, um cara que não raciocina. Isso sim, não é o pelo que mostra isso, é o que pensa aqui em cima, ó, na testa. Ele era um juiz, esse homem. A gente trabalhava, porque eu que fazia os horários, aquela coisa toda na faculdade de Direito, ele era professor, a gente tinha que dar aquilo. O caso é sério. Agora, ele se tornou muito meu amigo depois disso. Me respeitou, nunca mais fez brincadeira nenhuma comigo, mas assim de pejorativa, né? Para lá acabar com a gente, nunca mais. E a resposta foi em cima do lance. Agora, só tinha nós dois, o que bom foi isso, porque se tivesse mais gente ouvindo aquilo, ficaria chato para mim. Né? Ouvir a situação toda lá do cara. Porque a minha resposta foi muito pior do que o que ele fez. Essa questão do elo perdido, eu não entendo muito disso, mas eles querem dizer que essa conexão do homem com o não, porque eles querem preencher as diferenças que tem entre os espécimes, né? A situação toda. E tem uma opção de lacuna nesse meio. O elo perdido é aquilo que está lá naquele meio. Está faltando, na corrente, está faltando certos elos. É isso que eles querem. Todo dia eles descobrem mais um elo. Um dia eles vão ter a corrente inteira. Agora, eu acho que aqui, se for estudar, pode ter alguma coisa nesse sentido, examinar, não é isso? Tem vários tipos aí de gente. São primatas evoluídos, primatas mais avançadinhos, né, de alto nível. Tá certo? Bom que agora, Valdo, que já indica a sua evolução, que antes você queria banana, agora você dá banana para todo mundo. Pois é, o meu processo todo sério. Já é um processo. Os macacos não me deixam. É o caso lá que aconteceu lá no Hotel das Cataratas. A macacada toda surgiu. E aquilo foi uma surpresa para mim. Agora, lá é porque a esteira erótica que me emprestaram, ela estava arranhando. Então ela fazia assim, ó. Eu estava andando nela, numa janela aberta que dava para a maca. Você sabe fazer isso é a linguagem desses macacos. Então, na mesma hora desapareceram. Vieram ver o que era. Eu falei assim, epa, precisa de arranjar comida para esse povo, como é que eu faço? Agora, tinha macaco um em cima do outro, a macaca com o macaquinho em cima, cheio de gente, um monte de macaco, eles vieram tudo. Agora, a janela estava no andar de cima, estava no Hotel das Cataratas. Agora, eu estava no andar de cima, numa suíte, e é juntinho da mata, entendeu? Naquela época. E eu, com a janela aberta, porque andando na esteira, para fazer exercício, e o negócio... Eles vieram na hora, né? Tem macaco aí, vamos ver o que é isso, estão chamando. É a linguagem. Agora, eu depois cheguei na gerência do hotel e perguntei, se já aconteceu desse macaco fazerem isso? Aqui aconteceu? Não, isso é a primeira vez. Nós nunca vimos nada nesse sentido. Eu falei assim, é por causa da esteira aeróbica que estava com defeito. Ela que chamou. Eu acho que foi a esteira. Agora, eu falei isso, o Hernandes ouviu e falou assim, mas é óbvio, né? Você vive dando banana para os outros, a macacada tem que aparecer mesmo. Está tudo certo. E pouco daqueles dias nós tínhamos dado uma banana, aquela banana de plástico amarela, a turma lembra daquilo? O processo todo é esse. Agora, lá em Taquatiara, a gente dava banana e outras comidas para os macacos. Agora, eles vinham assim, as dezenas, mas um monte deles. Em Taquatiara tem muito macaco ainda. Tem até praça lá. E é cheio de macaco. Praça mesmo. Os carros estão passando, os macacos estão tudo aí. Agora, lá em casa, lá nessa casa que eu tinha, devido à mata que é próxima, né? De vez em quando a gente chegava, a macacada estava lá. Quando tinha alguma fruta, alguma coisa diferente. Lá tinha bananeira também, tinha fruta. Mas eu levava caixa de banana e dava. Pois é. Tudo é parente, né? São os primos. Primatas. Primata.
primos e primatas. É a vida, faz parte. Mas olha, o que vocês acharam aí da mega euforização hoje? Vocês chegaram a sentir aí nesse mês de política, etc. Tal? Durante a segunda, eu senti uma dor muito forte aqui, muito forte. Aí eu não sei, o senhor falou que podiam ter feito uma limpeza aqui, o senhor falou que podiam ter tirado energia gravitante. Não sei se tinha alguma coisa. Pode ser, se você sentiu dor. É muito forte mesmo. Aqui, assim, quer dizer que eles não usaram bisturi elétrico. Quase isso. A sensação é que estavam. A sensação é que estavam aqui escrachando. Chegou a sentir alguma coisa, então é a vida. Isso tudo pode ter acontecido, sim. Por que não? É o jeito. Mas, minha gente, vamos então estudar as coisas para a gente fazer esse congresso, tá certo? Você estuda aí, vamos ver o que a turma acha, quais as ideias sobre isso, a oportunidade, o que a gente pode fazer. E outra coisa, tem que ser feito com vários meses antes, e a gente, numa certa época, julgar isso na mídia maior, para chamar a atenção do congresso. Agora, fazer aqui, estudar o congresso, para fazer aqui, lá no discernimento, então, com calma. O que você acha? Não é uma boa? Vou tentar, é por aí, o caminho é esse. Aqui, me veio a ideia do senhor falar com o Felipe sobre Itacoatiara, que tem tantas espécies de macacos lá, pode ser que tenha ainda uma espécie ainda não conhecida, que tem tantos, não, né? Mas lá eles andaram explorando, eles andaram estudando muito. Lá, inclusive, tem a SUAMI, que é a Sociedade Amigo da Natureza, dos Animais. Entende? Eles fazem muito processo ecológico, tem gente muito especializada nisso, a área toda. Porque lá é um bairro de Niterói que é fechado, né? Dá para o alto mar e na entrada tem uma guarita com soldado dia e noite. Soldado não é bem, mas vigilantes, guardas, o ano inteiro, dia e noite. Então aquilo melhora muito. Eles olham muito os processos de tóxicos para não haver. Porque teve uma época que tinha tóxicos lá, eles fizeram uma campanha e acabaram com tudo. Outra coisa, é cheio de quebra-mola para o povo não correr demais, porque lá é uma beleza para correr, né? Tudo aberto, pouca gente. Não, mas lá não. Lá os macacos vinham até na porta da cozinha, junto com a gente, tudo isso. A hora que aparecia, então, vinha um, eles avisavam os outros, e a pouco tinha aquela multidão. Nunca podia dar pouca banana, tinha que levar muita banana para dar para eles, madurinha. Eles são vivos nesse negócio. Pois é. Mas agora lá é Niterói, você sabe, Itacoatiara é o último bairro de Niterói. Então, isso aí funciona. O que tinha lá também na porta da cozinha era um tio, sabe? Lagartão de rabo grande. Esse morava lá, morou lá muito tempo, debaixo de uma pedra. A gente dava comida para ele também. Esse aí comia outras coisas, não era só banana, comida mesmo, almoço, jantar. Eu comia. Agora, lá eu ainda tenho, ainda até hoje, que eu vendi lá, mas o pomar lá tem jacas, são quase da altura aqui disso aqui, as árvores que tem lá de jaca. E outra coisa, às vezes você olha, tem 16 jacas. Então tinha lugar lá que eu cercava para o povo não andar. Eu tinha medo de uma jaca cair na cabeça de um. Você está entendendo? Jacas enormes, de uma altura danada. Como é que fica aquilo? Tudo lá despendurado, sabe? Lá ainda tem muito pé de jaca, muita coisa. Esse lá era nativo. Agora, o que não era nativo lá que eu plantei foi acerola. E as acerolas começaram a dar demais, o povo começou a pular o muro, foi preciso aumentar o muro para o povo não pular, que era uma invasão diária danada. Então, eu fiz uma fortaleza na casa. Eu não ia fazer uma mansão lá, uma casa grande, acabei não fazendo nada, fiz só um muro de fora a fora, daí esse muro também daqui 2 séculos ainda vai existir lá, que é uma fortaleza. Tem lugar que o muro tem 4,5 metros,
porque ele foi feito em cima da pedra. Como lá tem altos e baixos, para ficar tudo mais ou menos no mesmo nível, para subir em cima do morro, tinha que chegar a 4,5 metros. Eu nunca pude esquecer aquilo. O que se gastou para fazer o muro, dá para fazer uma big numa casa. Tá? Casa com tudo lá dentro. Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 58 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 19 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 15 votos online. Hoje temos 5 recados. Magali, 40 manobras, Peixoto, fundamentos da conscienciometria, Flávio e o Felipe a complementar, Marcos, Cineclube, ANEM, Congresso de Verponologia. Antes, o Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de fazer um agradecimento aqui especial às empresas patrocinadoras aqui do Tertuliário, da Enciclopédia da Conscienciologia, o Laboratório Canone, do Rio de Janeiro, que produz as pastilhas Valda, a empresa aqui de Foz do Iguaçu, Pomari, né, que vende cereais, frutas, aqui de Foz, que fica ali na Avenida Santos Dumont, a Subway, lanchonete Subway, né, que vende sanduíches saudáveis, naturais. Tem uma loja no centro de Foz do Iguaçu, ali na Jorge Melfeng, e no shopping. A loja de sucos Menta Limão, que tem uma loja dentro do shopping. A Hopper, que é uma instituição de pesquisa voltada para o marketing educacional e presta consultoria no Brasil inteiro, é também uma patrocinadora aqui da Enciclopédia. A Coraza Imóveis, em São Bernardo do Campo, que é uma imobiliária. A Cozinhas Florence, que nos patrocinou aqui o hall do Tertuliário. E o IPC, né, que é um patrocinador também aqui da Enciclopédia da Conscienciologia. É uma instituição conscienciocêntrica que oferece cursos de conscienciologia e projeciologia no Brasil inteiro. Então, nosso muito obrigado, e as empresas que tiverem interesse em patrocinar a enciclopédia, é só fazer contato aqui com a recepção do CAEC, no telefone 45-3525-2652. E lembrando os interessados em adquirir a Enciclopédia da Conscienciologia, a versão protótipo de colecionador, nós ainda temos unidades à venda, basta fazer contato também aqui na recepção, fazer a compra aqui na recepção também, nos 3 cartões, Visa, Amex e Master, ou aqui no Tertuliário nos procurando. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para divulgar o 40 Manobras de Energia. Todas aquelas pessoas que estão querendo mudar de patamar energético, né, trabalhar mais com as energias, então esse curso ele vai estar ocorrendo agora em dezembro. São 4 dias de praticamente imersão, o dia inteiro trabalhando com as energias, né? O curso é 99% prático e tem a parte da teoria também. Então, para todos aqueles que quiserem, que são de fora e que estão vindo para a Foz se programando para essa imersão na parapercepciologia interassistencial, esse curso é um dos cursos que estão dentro desse programa de final de ano aqui do CAEC. Então, a gente peça para as pessoas começarem a se programar, e quem tiver mais interesse, quiser mais informações, pode ligar, então, aqui para o CAEC, no 45-3525-2652. Então, 3525-2652. O código é 45. Ou mesmo pode entrar aí na página de web do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. A gente está aqui para divulgar o programa autoconscienciométrico que está se iniciando agora, domingo, dia 17 de outubro, com o curso Fundamentos da Conscienciometria. Esse curso objetiva que a pessoa aprofunde a sua condição de autoavaliação conscienciométrica, reconheça seus traços, seu temperamento, aprenda a avaliar seus mecanismos de defesa, e é uma boa forma de treinar e iniciar para preparar-se para o conscienciograma. Ele tem, em termos de custos, ele tem um modelo das dinâmicas. Então, é o mesmo custo de uma dinâmica. Ele é aos domingos,
começa dia 17 de outubro. Os interessados passaram na recepção do CAEC, o telefone 3525-2652. Pessoal, estamos aqui para lembrar do início do acoplamentário amanhã. Então, o tema é Parapolítica, um acoplamentário onde nós vamos testar o acoplamento de 4 minutos e temos ainda algumas vagas. Flávio vai falar um pouco sobre os valores. Ok, se tiver pessoas interessadas em participar no curso, nós estamos aí buscando viabilizar essa participação com o pagamento do curso para dezembro ou janeiro. Okay? Então, quem quiser pode aproveitar aí o 13º ou as férias para poder também fazer a inscrição no curso. E os alunos que são participantes das dinâmicas já regulares aqui do CAEC também tem um preço diferenciado para participar desse complementário. Okay? Todas as informações e esclarecimentos estão ali na recepção do CAEC. Obrigado. Então, gente, boa tarde. Estou aqui para anunciar hoje, pelo discernimento, o Cineclube tem sessão esse sábado, sessão extraordinária de novo no sábado, como teste ainda, às 7 da noite. Tá? O filme se chama Um Amor para Toda a Vida, que o Valdo indicou na tertúlia, na outra semana. E mais detalhes, então, gente, vou dar o endereço do blog aqui, tá? Bem devagar, e do e-mail de contato, hein? O blog é http://www.discernimentum.org/cineclube. E o nosso e-mail de contato é cineclubecognópolis@discernimentum.org, tá? Não percam sábado às 7 da noite. Obrigado. Boa tarde. Nós convidamos todos para apresentarem trabalhos para o 2º Congresso Internacional de Verponologia. A entrega dos trabalhos vai até o dia 28 de fevereiro de 2011. Tá? Inicia-se no dia 31 de 12 de 2010. Então, de dezembro de 2010 até 28 de fevereiro de 2011. Os trabalhos podem ser entregues através do e-mail eventocientífico, tudo junto, @caec.org. E mais informações sobre o Congresso podem ser obtidos no site do CAEC, www.caec.org. Muito obrigado. O verbete eleito para amanhã é Antinorma da Conscienciologia, especialidade Holomaturologia. Obrigada e boa tarde a todos.